tarde, boa noite. Desculpa. Hoje eu tô aqui no Projeto Fortemente com um tema muito importante, que são os transtornos alimentares. Eu vou falar alguns tipos, não posso falar todos em um vídeo só, porque senão vai ficar muito longo, mas eu vou tentar ao máximo explicar direitinho, de uma maneira que dê pra entender e que não fique muito cansativo de assistir. Bom, o que são os transtornos alimentares? Para começar, né? A pessoa que tem um transtorno alimentar, ela passa a ter pensamentos e emoções sobre sua alimentação e adequação das formas de seu corpo, afetando o seu dia a dia, bem como suas relações sociais. Esses distúrbios, eles são doenças psiquiátricas que, além de comprometer o comportamento alimentar, afetam a percepção corporal do indivíduo. Não tem como eu definir todos os transtornos com apenas uma definição. Nunca existe somente uma causa para o surgimento de uma doença psiquiátrica. Então, abordando esses distúrbios, eu vou falar de fatores que predispõem, desencadeiam e mantêm o transtorno. Bom, quais são os fatores que predispõem? Esses fatores, eles indicam que as pessoas têm uma maior chance de desenvolver a doença, embora nunca seja uma regra. Ser do sexo feminino, relação familiar conturbada, com educação rígida e perfeccionista, algum familiar com diagnóstico de transtorno alimentar, outras doenças psiquiátricas já diagnosticadas, como algum transtorno de personalidade ou depressão, baixa autoestima, uma autocrítica muito exacerbada, influência da cultura da magreza, do corpo ideal, da vida ideal, o anseio pela beleza que são impostos pelos padrões da mídia, são os fatores que predispõem. Quais são os fatores que desencadeiam? A adolescência é um período muito sensível, isso é fato, e que pode desencadear muitos transtornos alimentares por conta das mudanças que o corpo dos jovens estão passando. Há um cenário constituído de um adolescente, por exemplo, que está insatisfeito com seu corpo. Com isso, ele começa a introduzir em sua rotina hábitos de dietas muito restritas, para emagrecer como principal finalidade, até que isso acaba saindo de seu controle, a ponto de restringir drasticamente sua alimentação, formando-se um quadro de anorexia ou bulimia, por exemplo. Podem também existir gatilhos psicológicos que desencadeiem esses transtornos, como separação dos pais, abuso sexual infantil, bullying, perdas familiares e problemas escolares. Agora, os fatores que mantêm. Há condições que fazem com que a doença seja mantida em vez de curada. Fatores como biológicos, psicológicos e sociais mantêm a doença, principalmente se ela não for tratada adequadamente. A doença traz para o indivíduo acometido uma sensação de controle sobre o próprio corpo. Isso por si só é uma demanda complexa para trabalhar em um consultório, pois na maioria das vezes ter controle sobre peso e alimentação é uma fonte de satisfação para o paciente que vem de um contexto social que propicia isso, conforme abordado nos fatores de predisposição. As mais comuns são a anorexia e a bulimia, e eu vou falar a diferença sobre as duas. Bom, a anorexia ela é frequentemente associada a mulheres muito magras e sim, a anorexia pode levar a condições extremas. É uma doença que não é restrita somente ao sexo feminino e nem necessariamente leva a uma ultramagreza. Esse transtorno é definido por comportamentos específicos, em vez de traços físicos. Tem por característica a diminuição do peso propositalmente. Há uma restrição alimentar severa, por vezes jejuns prolongados, acarretando uma grave desnutrição e quadro clínico muito preocupante. Já a bulimia, ela é associada à regurgitação forçada.
que de fato está presente em pessoas que possuem e sofrem de bulimia, que é provocar o vômito após a refeição. A bulimia se dá principalmente por um ciclo vicioso, que pode ou não envolver a regurgitação. Caracteriza-se pelo ciclo entre uma dieta restritiva, com momentos de jejum e períodos de descontrole, que é chamado de compulsão alimentar. Isso acarreta em métodos compensatórios e purgativos, como perda de peso mais rápida, e em seguida o ciclo de restrições alimentares começa novamente. Bom, é importante a gente frisar que transtornos alimentares, seja anorexia, bulimia ou qualquer outro, colocam o indivíduo num quadro clínico que inspira cuidados, pois a não ingestão de nutrientes e sais minerais, assim como os métodos purgativos utilizados para perda de peso de forma ilusória, podem provocar consequências fatais. Bom, quais são os outros tipos que existem que não são tão abordados ou não são tão comuns? Existem uma porcentagem menor na sociedade. O transtorno de compulsão alimentar, que é a ingestão de um grande volume de alimentos em poucas horas, mais ou menos 2 horas. Uma sensação de perder o controle sobre a comida, Outro, vigorexia, compulsão por atividade física. Ortorexia, obsessão por comer de maneira saudável, comer limpo. Transtorno é um nome em inglês. Transtorno de Pica, se escreve pica. Ingestão frequente de substâncias não comestíveis, como giz de cera, talco, sabonete, pedras e outras coisas do tipo. Como oferecer ajuda? Na maioria dos casos, principalmente nos casos de anorexia, amigos ou familiares eles enfrentam uma certa resistência para falar da condição, já que nem sempre o indivíduo reconhece que precisa dessa ajuda. Assim, as pessoas mais próximas podem ajudar ouvindo de forma aberta e amorosa essa pessoa, auxiliando ela a buscar profissionais que sejam especializados nessa demanda e com os quais ela se sinta mais à vontade. Finalizando essa rede de apoio, cuidado e presença. Na maioria dos casos, principalmente nos casos da anorexia, amigos e familiares enfrentam certa resistência para falar da condição, já que nem sempre o indivíduo reconhece que precisa de ajuda. Então, eles evitam o assunto para evitar conflitos. O tratamento para esses transtornos, ele consiste em uma equipe multidisciplinar formada por um psicólogo, um psiquiatra e um nutricionista, que sejam especializados em transtornos alimentares. Eles vão trabalhar em conjunto para a melhora do paciente. O psicólogo, na terapia, vai ajudar o indivíduo a perceber que ele não precisa fazer aquilo para ele estar saudável, para ele ter um corpo bonito. Ele vai te ajudar a descobrir a sua beleza, a ver a sua autoestima. O psiquiatra vai te ajudar auxiliando com a medicação e o nutricionista vai fazer uma dieta que seja adequada para o seu corpo. Bom, existem diversos outros transtornos que eu posso abordar mais pra frente, mas por enquanto são esses. E se você conhece alguém, marca ela não. Manda esse vídeo pra ela, compartilha esse vídeo, deixa seu like, comenta aí se você conhece mais algum, se você quer dar alguma dica do que pode ajudar, se você já passou por isso, ou se você conhece alguém que já passou por isso. E caso precise de ajuda, entra aí nas redes sociais e me manda um direct. Um beijo!